Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de revisão da disciplina de pesquisa operacional. Então, eu sou a professora Nádia e estarei revisando todo o conteúdo aí sobre essa disciplina com vocês nesse momento. Vamos iniciar então pela revisão da aula 1 e aula 2, onde nós falamos um pouquinho sobre o que é a pesquisa operacional, a sua origem, também vimos a estrutura e modelagem de um problema e as etapas para a elaboração de um estudo em pesquisa operacional. Então, revisando, da onde vem a pesquisa operacional, como ela surgiu, como o conceito apareceu lá pela primeira vez. Então, ela surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, em meados ali do século XX na Inglaterra, quando os militares precisavam resolver problemas táticos e estratégicos. Então, eles precisavam alocar seus recursos de forma a maximizar as possibilidades ali de ganho durante a guerra. Então, foi aí que surgiu os primeiros conceitos relacionados, os primeiros estudos relacionados com a pesquisa operacional. E daí a pesquisa operacional, estudada até hoje, foi impulsionada principalmente com a chegada dos computadores, que permitiram uma maior análise, um maior processamento de dados e de criação de modelos matemáticos. Bom, relembrando então, nós em um sistema real possuímos problemas. E esses problemas eles são traduzidos por meio de modelos. Fica muito difícil a gente considerar todas as informações contidas em um sistema real. Então, para conseguirmos modelar ali um problema, nós precisamos fazer isso de forma que ele consiga ser resolvido. E para isso nós utilizamos as informações de um sistema reduzido. Então, a quantidade de dados em um sistema pode ser tão grande que se torna impossível montar modelos com todas as informações. Realmente, as variáveis, os parâmetros, se a gente for considerar de todo um sistema real, fica muito difícil de representar em um modelo matemático. Então, a gente pega só aquelas informações principais que mantêm a essência do sistema real e aí, então, montamos ali, desenvolvemos o nosso modelo em pesquisa operacional. Lembrando então alguns dos principais elementos contidos em um modelo. Nós temos as variáveis de decisão que podem ser contínuas, discretas ou binárias. As variáveis de decisão contínuas são aquelas variáveis que elas vão assumir valores dentro de um conjunto de números reais, podendo ser inteiros ou não. Já as variáveis discretas são aquelas que assumem valores inteiros. E as variáveis binárias são aquelas que podem assumir valor 1 ou valor 0. Então, elas só têm duas possibilidades ali de valores para assumir. Os parâmetros já são valores conhecidos e pré-fixados desde o início do problema. Nós ainda temos a função objetivo, no qual nós podemos maximizar ou minimizar algo, daí vai depender do seu objetivo. Um exemplo, maximizar o lucro ou minimizar o custo. E é nela, então, que nós associamos parâmetros às variáveis de decisão. E por último, nós temos então as restrições, que são equações ou inequações nos quais as nossas variáveis de decisão precisam satisfazer. Então, relembrando um pouco sobre as etapas para a elaboração de um estudo em PO, nós precisamos, antes de tudo, definir o problema, qual é o nosso objetivo e o que nós buscamos resolver. Depois disso, nós conseguimos construir o modelo, definindo todos esses elementos e representando eles matematicamente. Depois, nós solucionamos, então, o modelo por meio de técnicas matemáticas de solução, validamos o modelo. Nesta etapa, nós precisamos ver se a solução encontrada condiz com a realidade e se isso condizer com a realidade, nós então vamos para a etapa de implementar a solução e avaliar os resultados finais. É importante deixar claro aqui que na definição do problema é preciso ter qual é o objetivo do estudo, suas restrições, possíveis soluções, assim como suas limitações. Após a definição, construção e solução do problema, se este não atingir seus objetivos, ele deve ser revisado ou reconstruído. Após validado e implementado seus resultados, pessoas envolvidas no processo afetado podem apresentar resistência às mudanças, por isso é essencial envolvê-las desde o início do estudo. Então, dependendo do problema ali que você está querendo modelar e resolver, lá no final você sabe que vai precisar implementar aquela solução. Então, envolva as pessoas do processo desde o início, para que você não tenha problemas lá na frente na hora de implementar as mudanças no processo. Vamos agora relembrar ainda que os modelos podem ser divididos em modelos determinísticos e estocásticos.
Os modelos determinísticos possuem como objetivo encontrar a melhor solução exata entre todas possíveis. Então, são aqueles que no final nós temos valores exatos para as nossas variáveis de decisão. Já os modelos estocásticos possuem o objetivo de analisar o comportamento desse sistema conforme a alteração nos valores das variáveis. Então, nos modelos estocásticos, pelo menos uma das variáveis envolvidas é aleatória. Nos modelos estocásticos, ele já envolve problemas de teoria da fila e teoria dos jogos. Então, problemas resolvidos por meio de simulação, por softwares de simulação. Aí, então, nós temos problemas com características estocásticas. Vamos agora iniciar, então, a revisão da nossa aula 2 e 3, onde nós vimos sobre a caracterização da programação linear, a resolução gráfica da programação linear, a resolução também pelo método simplex, a resolução de programação linear no Excel e onde ainda nós vimos um pouco sobre a dualidade em programação linear. Então, vamos relembrar algumas das características da programação linear. Lembrando que a programação linear é uma das técnicas utilizadas pela pesquisa operacional, mas por ser uma das técnicas utilizadas, nós focamos nela durante essa disciplina, pois é a mais difundida, é a mais utilizada, né? Onde nós mais encontramos problemas modelados de acordo com técnicas então de programação linear. Então, entre suas características, nós temos que a função objetivo e todas suas restrições são representadas por funções lineares. A função objetivo pode ser de maximização ou de minimização, e as restrições podem ser equações e inequações. Lembrando que equações é quando nós temos funções com sinal de igualdade e inequações é quando nós temos funções com sinal de desigualdade, que é o menor ou igual ou maior ou igual, muito utilizado nas restrições. Por último, as variáveis de decisão deste modelo assumem quaisquer valores dentro de um intervalo de números reais, pois o problema pode ser inteiro ou misto. Lembrando então que programação linear inteira é quando as variáveis assumem apenas valores inteiros e a programação linear inteira mista é quando parte das variáveis assumem valores fracionários. Aqui nós temos a formulação geral de um problema de PL. Então, ao conhecer as nossas variáveis de decisão, se nós buscamos minimizar ou maximizar o problema, ao conhecer nossos parâmetros, nós conseguimos já modelar matematicamente o nosso problema. Então, a nossa função objetiva ela pode ser de maximizar ou de minimizar uma função z, onde nós temos um somatório de CJ e XJ, onde CJ pode ser um custo ou um peso associado às nossas variáveis de decisão, que pode ir de 1 até n, vai depender da complexidade e do tamanho do seu problema a ser resolvido. Nós temos ainda as nossas restrições. As nossas restrições são onde parâmetros representados aqui por A e J estão associados às nossas variáveis de decisão, onde as variáveis de decisão também vão de 1 até n, dependendo do tamanho do problema. Essas restrições ainda podem ser de menor ou igual, de igualdade ou de maior ou igual, para todas as restrições que podem ir de 1 a m. M aqui é o número de restrições do seu problema. Pode ser 2, 3, 5, 10, vai depender da complexidade. E por último, nós temos aqui que as nossas variáveis de decisão, neste caso, assumem valores maior ou igual a zero, que é o mais comum de acontecer. Vamos então praticar um exemplo aqui, revisando todo o conteúdo que nós vimos até agora. Um fazendeiro tem um pedaço de terra de 1000 km² para ser semeado com trigo, milho ou uma combinação de ambos. O fazendeiro tem uma quantidade limitada de 100.000 kg de fertilizante e de 1.000 litros de inseticida. Para cada quilômetro de trigo cultivado, utiliza-se 110 kg de fertilizante e 1,5 litros de inseticida. Para cada quilômetro de milho cultivado, utiliza-se 60 kg de fertilizante e 1 litro de inseticida. O preço de venda do trigo colhido é R$ 11.000 em quilômetro e 6.700 do milho. De modo a maximizar o valor das vendas, qual é o número ideal de quilômetros quadrados de plantação de trigo e de milho que ele deve ter? Então, vamos encontrar a solução para este problema. Vamos modelar este problema matematicamente.
Nossas variáveis de decisão nesse caso são duas, x1 e x2, onde x1 nós vamos chamar a quantidade de quilômetros quadrados de plantio de soja e x2 a quantidade de quilômetros quadrados de plantio de milho. Nós buscamos maximizar o nosso retorno, então com isso nós temos que a venda do quilômetro do soja é 11.000, então nós fazemos 11.000 vezes x1, mas a venda do quilômetro do milho é de R$ 6.700, então nós fazemos 6.700 vezes x2, assim nós maximizamos o nosso retorno de acordo com nossas variáveis de decisão, que ainda vamos encontrar. Nossas restrições aqui então são 4. A primeira é que o somatório da quantidade plantada de quilômetros de soja e de milho tem que ser menor ou igual aos 1.000 quilômetros que ele tem disponível. A segunda restrição é a restrição do tanto de fertilizante que ele tem disponível para a plantação, ou seja, 110 quilos utilizados para o plantio de soja mais 60 quilos utilizados para o plantio de milho deve ser menor ou igual aos 100.000 quilos que ele tem disponível. Na terceira restrição, nós temos a restrição do inseticida. Então, 1,5 litros utilizados no plantio do soja mais 1 litro utilizado no plantio do milho deve ser menor ou igual a 1.000, que é a quantidade que ele tem disponível de inseticida. E as variáveis de decisão ainda assumem valores positivos, devem ser maior ou igual a 0. Então, esta é a modelagem matemática para o problema que nós acabamos de ver. Resolvendo este problema pelo método de resolução gráfica, que é um método que vocês já aprenderam, nós temos essa solução. Veja que nós temos as 3 restrições. Para a restrição 1, nós adotamos o ponto A e B, onde o ponto A nós zeramos a coordenada x e encontramos a coordenada y. No ponto B, nós zeramos a coordenada y e encontramos a coordenada x. Lembrando aqui que x está representando quilômetros de plantio de soja e y está representando os quilômetros de plantio de milho. Na segunda restrição, nós temos a representação pelo ponto C e D. No ponto C, então, nós encontramos a quantidade de milho e de soja. No ponto D, nós também zeramos uma variável e encontramos a quantidade da outra. E no ponto E e F representam a última restrição, onde nós também, ao zerar uma, nós encontramos a outra e assim por diante. Então, pessoal, desta forma, nós temos todos os pontos plotados no gráfico e as restrições traçadas por retas. Nós vamos olhar, então, para aquela área que representa e corresponde a todas as restrições. Essa área, então, é essa preenchida e pintada no gráfico de verde. Então, veja que essa é a área em que que corresponde, né, a uma área abaixo de todas as retas, abaixo de todas as restrições. E nela nós temos o ponto A e o ponto F. Então, ela está abaixo do ponto A e F. Então, A e F vai ser as duas possibilidades de solução para o nosso problema. Ao olhar o ponto A, nós colocamos então os valores de x e y na nossa função objetivo. E com isso nós chegamos a um valor ali de 6.700.000 de retorno. Ao fazer o mesmo para o ponto F, colocar os valores de x e y na função objetivo, nós obtemos um retorno de 7.333.333 ali. Então, veja que o retorno é maior no ponto F do que no ponto A. Logo, então, a nossa solução para este problema é o ponto F, onde deve-se plantar 666.000 quilômetros quadrados de soja, que é representado aqui pela coordenada x, e não plantar nada de milho, que está representado pela coordenada y. Com isso, nós vamos ter um retorno maior. Então, veja que o que limitou aqui nós não ter utilizado os 1.000 quilômetros disponíveis para plantio, ou foi o inseticida, ou foi a quantidade de fertilizante que nós tínhamos disponível para utilizar. Nós, além do método de resolução gráfica, temos também o método simplex para resolver, então, problemas de programação linear. Dependendo da complexidade de um problema de programação linear, este se torna difícil de ser resolvido graficamente. Assim, o método simplex passa a ser uma opção de técnica para a solução de PL. Vamos relembrar o método simplex. Para iniciar, então, o problema deve estar na forma padrão. O primeiro passo é encontrar uma solução viável básica inicial, depois verificar se a solução atual é a ótima. Se for, finalizamos. Se não, vamos para o terceiro passo, que é encontrar uma variável não básica para entrar na base. O quarto passo, determinar uma variável básica para sair da base. E o quinto passo, encontrar a nova solução básica e retornar ao passo 2, onde nós vamos verificar se a solução atual é a ótima. Se for, finalizamos, se não, repetimos todo esse procedimento.
Então, vamos ver esse exemplo que nós acabamos de fazer do fazendeiro e o plantio de soja e de milho. Nós tínhamos o problema na forma original, para deixar ele na forma padrão, as 3 restrições têm que estar com igualdade. Para isso, nós adicionamos uma variável de folga x3 na primeira restrição, uma variável de folga x4 na segunda restrição e uma variável de folga x5 na terceira restrição. Nós também colocamos essas 3 variáveis de folga na função objetivo, acompanhadas do valor zero. Após fazer isso, nós conseguimos montar o nosso primeiro quadro simplex. Então, veja que na base nós temos as 3 variáveis de folga, x3, x4 e x5. Nós colocamos na linha z todas as constantes da função da linha z com sinal trocado, sinal de negativo. Na linha x3 colocamos as constantes da primeira restrição, na linha x4 as constantes da segunda restrição e na linha x5 as constantes da terceira restrição. Veja que nós ainda não estamos na solução ótima, porque o nosso z está com valor zero e nós temos valor negativo na linha de z. A gente quer maximizar o retorno, então todos eles precisam ter valores positivos. Então vamos ver quem vai entrar na base. Olhamos para o valor mais negativo da linha z, que é então o menos 11.000. Com isso, nós temos que x1, que é correspondente ao menos 11.000, é quem vai entrar na base. Para ele entrar na base, alguém precisa sair. Precisa ser o x3, x4 ou x5. Para nós definirmos quem vai sair da base, utilizamos o teste da razão. Não sei se vocês lembram. O teste da razão, então, nós pegamos as constantes do lado direito e dividimos pelos valores correspondentes à coluna que está entrando na base. Então, o x3 vai ser o 1.000 dividido por 1, que dá 1.000. O x4 vai ser o 100.000 dividido por 110, que vai nos dar 909. E o x5 vai ser o 1.000 dividido por 1,5, que vai nos dar os 666. Assim, o menor valor que contribui para o crescimento da variável é que vai sair da base. Com isso, então, o x5 é quem vai sair, dando lugar ao x1. Então, aqui nós temos que x5 sai e x1 entra. A interseção desses dois é o que nós chamamos de pivô. O pivô nós temos que igualar a zero. E o próximo passo é zerar tudo que está acima do nosso pivô. Então, para fazer isso, nós pegamos a linha de x5 e dividimos por 1,5. Assim, nós temos que o x1, que foi quem entrou no lugar dele, agora vale 1. Aqui, 1 sobre 5, nós temos 0,66, 0 sobre 5 é 0 e assim por diante para todos os valores dessa linha. Agora, precisamos zerar x4, x3 e o z que está acima ali do nosso 1,5. Para isso, nós fazemos operações matemáticas entre as linhas. E lembra que replica para todos daquela linha, não apenas para a coluna em questão. No final, então, após essas operações para zerar o zero do x, o zero do z, o zero do x3 e o zero do x4, nós temos já uma solução ótima, porque todos da linha z estão positivos, então não é mais necessário nenhuma operação. Com isso, a nossa solução vai ser, na base, nós temos x1, que é o do problema original, valendo 666. Então, lembra que é o mesmo resultado que nós obtemos na solução pelo método gráfico, né? E z vale R$ 7.333.333. Então, é a mesma solução que nós encontramos pelo método gráfico. Vamos plantar apenas soja e nada de milho. Nós ainda podemos resolver este problema utilizando o solver do Excel. Então, vamos olhar algumas considerações para o solver. O solver é um método computacional que utiliza planilhas eletrônicas para a resolução de problemas de programação linear. A primeira coisa a se fazer é verificar se o solver do seu Excel está habilitado, sendo a instalação do Excel um pré-requisito para a utilização do solver. Após a construção do problema na planilha eletrônica e após todas as configurações de parâmetros, o solver calcula os valores das variáveis e da função objetivo. A programação linear simplex está disponível no solver como método de solução para problemas de programação linear. Então, quando queremos buscar resolver problemas de programação linear, selecionamos o LP simplex do solver. Nós ainda temos o problema dual. Sempre que nós temos um problema primal, nós temos um problema dual associado a ele. Vamos ver então algumas considerações sobre o problema dual. O problema dual corresponde ao modelo primal. É construído da seguinte maneira.
é definida uma variável dual yi para cada restrição do problema primal, ou seja, o número de variáveis no dual será a quantidade de restrições do primal. É definida uma restrição dual para cada variável primal, ou seja, o número de restrições no dual será a mesma quantidade de variáveis do primal. Os coeficientes da função objetivo do dual serão iguais aos termos constantes do lado direito das restrições do primal. A matriz transposta das restrições do primal será a matriz das restrições do dual. Se a função objetivo do primal for de maximizar, a do dual será de minimizar e vice-versa, sempre ao contrário. Os coeficientes da função objetivo do dual são iguais aos termos constantes do lado direito das restrições do primal. Relembrando então esta tabela, onde nós temos a variação dos sinais, do nosso primal para o nosso dual. Se o nosso primal for de maximizar, o nosso dual será de minimizar. Se as restrições for de maior ou igual, as variáveis do dual vai ser menor ou igual. Se as restrições do primal for menor ou igual, as variáveis do dual vão ser maior ou igual. E assim por diante é a interpretação da tabela. Vamos agora então retomar o nosso exemplo original, que nós vimos lá no início das primeiras aulas, e encontrar o dual para o nosso problema primal. Então nós temos no nosso problema primal a função objetivo de maximização, as duas restrições e a restrição de positividade das variáveis. O nosso dual, como a nossa função do primal é de max, do nosso dual vai ser o contrário, de minimizar. Nós vamos associar a cada restrição uma nova variável para o dual. Então, para a primeira restrição do primal, nós vamos associar uma variável y1 para o dual, e para a segunda restrição do primal, nós vamos associar uma variável y2 para o dual. Assim, então, a nossa função objetivo vai ter o y1 e o y2 para o dual, mas acompanhados da constante das restrições do primal. Então, nossas constantes da restrição do primal é 30.000 e 30.000. Então, a nossa função objetivo do dual vai ser minimizar W igual a 30.000 y1 mais 30.000 y2, que são as constantes das restrições do primal. Vamos olhar agora as duas variáveis do primal e as novas duas restrições do dual. A primeira restrição do nosso dual vai ter como termos constantes tudo que acompanha x1 no primal. Então, vamos ver o que acompanha x1 no nosso problema primal. Nós temos 5 na primeira restrição, 1 na segunda restrição e 30 na função objetivo. Então, a nossa restrição do dual vai ser 5y1 mais 1y2 maior ou igual a 30, que é o que corresponde à função objetivo, então fica do lado direito. Na nossa segunda restrição do primal, nós vamos então fazer a nossa segunda restrição do dual. Nessa segunda restrição do dual, agora nós vamos olhar tudo que acompanha a variável x2 do primal. Então veja, acompanha o 4 na primeira restrição do primal, o 2 na segunda restrição do primal e o 25 na função objetivo do primal. Então, a nossa restrição do dual vai ser 4y1, que vem daqui, mais 2y2, que vem deste termo aqui, maior ou igual a 25, que é o termo que acompanha x2 na função objetivo. Assim, nós temos também feito a segunda restrição do dual. Já a positividade das variáveis se mantém também para o dual, mas lembrando que agora as variáveis é y1 e y2, e não mais x1 e x2. Assim, nós temos então o dual do nosso problema primal. Lembrando que ao resolver o problema dual, nós temos como a alteração de uma restrição, como a alteração de uma matéria-prima, como que a alteração de um limitante do problema vai impactar na função objetivo. Por isso, então, é importante conhecer o dual do problema se você quiser ver o impacto de um limitante do seu problema na sua função objetivo. Vamos entrar então agora na revisão das aulas 5 e 6, onde nós vimos problema de transporte, métodos de solução para o problema de transporte e a resolução dele utilizando o Excel. Lembrando então que problemas de transporte possuem um conjunto de origens e um conjunto de destinos, onde nós buscamos levar uma determinada quantidade de cada origem para um destino, de acordo com a sua demanda ou de acordo com a sua capacidade de armazenamento. Então, cada origem, aqui representado por 3 fábricas, tem uma capacidade de produção e, ao mesmo tempo, cada destino, que nosso exemplo é representado por 3 depósitos, também tem uma capacidade de armazenamento, que pode ser também uma demanda, dependendo do problema.
A quantidade que nós vamos enviar de cada origem para cada destino vai ter um custo associado, que é dado por uma variável, então, por exemplo, CIJ, que é sair da origem I e ir para o destino J. Nós podemos representar, então, nosso problema de transporte em uma tabela, colocando as 3 fontes, os 3 destinos e a associação. Quando a gente cruza a linha da fonte com a coluna do destino, nós temos o custo associado àquele transporte, então, da origem I para o destino J. Então, por exemplo, se eu quero saber o custo associado de enviar uma unidade da fonte 2 para o destino 3, nós olhamos para a fonte 2, olhamos para o destino 3 e o cruzamento desses dois dá 12, que é o custo associado, então, a este transporte. Vamos olhar agora para os parâmetros de um problema de transporte. Primeira coisa são as variáveis. Então, para este exemplo, nós temos aqui um conjunto de variáveis dados por x11, x12, onde é a quantidade de peças transportadas da fábrica I para o depósito J. Então, essa fábrica vai de 1 até 3 e esse depósito também vai de 1 até 3. Então, nós precisamos ter todas as combinações possíveis como variáveis. Nossa função objetivo neste caso é minimizar os custos, então nós pegamos aqueles custos da nossa tabela de associação entre fontes e destinos e colocamos ele na nossa função objetivo. Nossas restrições neste caso são 6, onde as 3 primeiras correspondem à capacidade de cada uma das fábricas, então aqui x11 mais x12 mais x13 é igual a 120, ou seja, tudo que eu mandar da fábrica 1 para o depósito 1, da fábrica 1 para o depósito 2, da fábrica 1 para o depósito 3, tem que ser igual a 120, que é a minha capacidade de produção da fábrica 1. A de baixo é tudo que a fábrica 2 enviar para o depósito 1, 2 e 3, tem que ser igual a 80, que é a capacidade de produção dela, e o mesmo vale para a de baixo. As 3 últimas correspondem à capacidade do depósito de quem está recebendo. Então, por exemplo, x11 mais x21 mais x31 igual a 150, quer dizer que tudo que o depósito 1 receber da fábrica 1, mais o que o depósito 1 receber da fábrica 2, mais o que o depósito 1 receber da fábrica 3, deve ser igual a 150, que é a capacidade de armazenamento dele. O mesmo vale para as 2 últimas, que é para o depósito 2 e depósito 3. Tudo que eles receberem das 3 fábricas tem que ser igual à capacidade de armazenamento deles. E por último, nossas variáveis, então, tem que ser maior ou igual a 0 para todo I, 1, 2, 3 e para todo J, 1, 2, 3, que é a quantidade de fábricas e depósitos que nós temos. Vamos entender, então, revisar novamente o algoritmo de transporte, que é um método que nós temos para resolver problemas de transporte. Nós iniciamos vendo se o problema está na forma padrão, se ele está balanceado, se a nossa capacidade das origens é igual à nossa capacidade dos destinos. Então, encontramos a solução básica inicial. Aprenderemos a fazer isso pelo método do canto noroeste e do custo mínimo, que são 2 métodos que você já aprendeu a resolver. Depois, se no passo anterior ainda não tiver cumprido as condições de otimalidade, nós então determinamos qual variável não básica deve entrar na base e vimos isso pelo método Stepstone. Por último, determinar a variável básica que deve sair da base usando a condição de viabilidade e verificar se a condição de otimalidade foi satisfeita. Então, nós aprendemos a encontrar uma solução inicial pelo método do canto noroeste, a encontrar uma solução inicial pelo método do custo mínimo. Fica a seu critério escolher qual método você vai querer utilizar, ele é só para encontrar uma solução inicial, para daí nós podermos ir para a fase do Stepstone e daí até fazer os procedimentos até chegarmos a uma solução ótima. Então, lembrando ainda que nós precisamos representar o nosso problema de transporte em uma forma tabular para que a gente consiga aplicar o método do canto noroeste e o método do custo mínimo. Então, é importante você saber representar todos os dados nessa forma tabular. Vamos iniciar então a revisão da aula 7 e 8, onde nós vimos uma introdução sobre teoria das filas e teoria dos jogos. Relembrando então como é formado uma fila em um sistema. Tudo acontece por uma fonte de chegada, que pode ser uma fonte de pessoas ou de peças, se tratar de um processo produtivo. Então, se tratando de pessoas, esses clientes chegam, aguardam numa fila até que o atendimento seja liberado. O atendimento sendo liberado, o próximo da fila é chamado, passa um tempo ali no processo de atendimento, é atendido e então sai do sistema.
Vamos relembrar alguns conceitos sobre filas. As filas podem se formar pela capacidade de atendimento ser insuficiente, assim como pela variabilidade no intervalo de chegada de clientes e no tempo de atendimento desses clientes. Então, uma fila ela não é formada apenas quando o sistema é insuficiente. Pode-se formar filas de acordo com a taxa de chegada desses clientes, de acordo com o dia da semana, em horários de pico. Então, não quer dizer que aquele sistema foi projetado insuficientemente, né? Que tem poucos postos. Acontece que pode variar essa chegada de clientes dependendo do horário do dia ou do dia da semana. Um exemplo de um supermercado, onde numa segunda-feira de manhã o movimento é menor e em um sábado o movimento é um pouco maior, porque as pessoas não trabalham e vão até o supermercado. Então, uma causa para a formação de filas não é apenas um sistema insuficiente, mas sim essas taxas de chegada e de atendimento. As fontes de chegada desses clientes podem ser finitas ou infinitas e o número de clientes que chegam em um dado intervalo de tempo pode ser determinístico ou probabilístico. Então, a gente pode assumir no nosso problema que a chegada desses clientes é infinita, se tratando de uma população, em um mercado, por exemplo, uma quantidade infinita de clientes pode chegar. Ou, dependendo do problema em que nós estamos estudando, essa chegada pode ser limitada. Falando um pouquinho então sobre a estrutura das filas, lembrando que nós temos 4 estruturas. A primeira estrutura é a mais simples, onde o sistema é de uma fila e um canal de atendimento. Em segundo, nós temos o sistema de uma fila e múltiplos canais de atendimento em paralelo. Em terceiro, o sistema de múltiplas filas e múltiplos canais de atendimento em paralelo, onde eles fazem o mesmo atendimento e a pessoa pode escolher a fila em que quer pegar. E por último, o sistema de uma fila e múltiplos canais de atendimento em série. Então, lembrando aqui que nos sistemas de filas em que há múltiplos canais de atendimento em paralelo, os atendimentos entre eles são independentes. Então, a diferença quando a gente tem múltiplas filas e múltiplos canais de atendimento em paralelo e em série é que em paralelo o atendimento é o mesmo. Então, nós temos uma fila e um atendente, uma segunda fila e um segundo atendente, onde todos realizam o mesmo tipo de atendimento e a gente chegando pode escolher qual fila a gente quer aguardar para ser atendido. Quando isso é em série, é um processo após o outro. A gente só pode seguir para a segunda parte do atendimento se a gente passar pela primeira. Então, eles são dependentes quando é em série e independentes quando é em paralelo. Relembrando um pouco sobre a disciplina das filas, nós temos 4 mais conhecidas, que é o FIFO, LIFO, PRI e CIRO. O FIFO é o First In, First Out. Então, o primeiro que chegou na fila vai ser o primeiro a ser atendido. O último que chegou vai ser o último a ser atendido. Este tipo de fila é muito comum em serviços de atendimento ao cliente. Bancos, lotéricas, caixas eletrônicos, supermercados, entradas de cinemas. Já o LIFO é o Last In, First Out. Então, neste caso, o último que chegar vai ser o primeiro a ser atendido. É o contrário, né, do FIFO. O exemplo disso são os estoques horizontais, não sei se vocês lembram, né, ou o carregamento de caminhões. O primeiro pallet a ser carregado, que ficou lá no fundo do caminhão, vai ser o último a ser retirado. Então, é um exemplo da disciplina de filas LIFO. Temos também o PRI, que é o Priority Service. Então, nessa disciplina, o atendimento acontece de acordo com regras pré-estabelecidas, um exemplo, os hospitais. Então, no atendimento dos hospitais, cada pessoa que chega ali passa por uma triagem, recebe muitas vezes uma pulseirinha com uma cor. Então, mesmo que você chegou primeiro ali no hospital, se logo em seguida de você chegar uma pessoa em estado bem mais grave, ela vai ser atendida na sua frente, porque o hospital segue uma regra de prioridade ali, de acordo com a gravidade dos casos. E por último, nós temos o CIRO, que é o Servicing on the Order. Então, esta é uma disciplina onde o atendimento é feito de forma totalmente aleatória, sem regra nenhuma pré-estabelecida e sem seguir a ordem de chegada. Um exemplo disso é o que acontece com os consórcios, né? Uma pessoa pode entrar num consórcio ontem e daqui uma semana já ser contemplada, como uma pessoa que já está há 6 meses pagando o consórcio pode ainda não ter sido contemplada. Então, é totalmente de forma aleatória. Se a gente tem uma caixa com um monte de clips, você vai escolher um clips de forma totalmente aleatória, né? Então, esse é um exemplo de disciplinas de fila CIRO.
As de sistemas de filas ainda podem ser representados por nomenclaturas e nós temos a nomenclatura de Kendall, onde temos 5 posições, lembrando que a primeira corresponde à distribuição de tempo de chegada, a segunda distribuição de tempo de atendimento, terceira quantidade de postos em paralelo, a quarta a capacidade física do sistema e a quinta posição a disciplina de atendimento de filas, do sistema de filas que acabamos de ver. Aqui estão algumas das terminologias e notações utilizadas no sistema de filas. E já vamos iniciar então falando um pouquinho sobre a teoria de jogos. Falando sobre a teoria dos jogos é aquilo que, como os modelos matemáticos podem nos ajudar em formular estratégias para maximizar nosso resultado ali de sucesso num jogo. Então, relembrando que segundo Collin, a teoria dos jogos é uma teoria matemática que estuda como os tomadores de decisão formulam estratégias e como estes se comportam em situações de competição e conflitos. A teoria dos jogos pode ser classificada por meio do número de jogadores, resultado total do jogo, ou pelas estratégias empregadas. São alguns exemplos, mas outras classificações também existem. Então, um jogo é uma situação de disputa envolvendo 2 ou mais jogadores e eles podem ser de soma constante ou soma não constante. Então, relembrando, jogos de soma constante ou de soma zero é um jogo em que a soma é constante. Os jogadores ganham ou perdem uma quantidade pré-fixada. De soma não constante ou soma não zero, em jogos de soma não constante não há estabilidade entre ganhos e perdas. Lembrando que relacionado à teoria dos jogos nós temos as matrizes de recompensas, então para avaliar o jogo podemos utilizar uma matriz de pagamentos, conhecida também como matriz de retorno ou de recompensas. Nela aparecem as estratégias de cada jogador e os resultados associados a elas são aquelas tabelas que nós vimos na aula de teoria de jogos. Aqui está um exemplo, então, de matriz de pagamentos, onde nós temos as estratégias de cada jogador e as recompensas aqui no olhar do jogador 1. Lembrando o termo ponto de cela então, é o cruzamento das estratégias seguidas por 2 oponentes, no qual essa combinação de estratégia garante o melhor resultado para ambos os jogadores. Lembrando, então, para problemas com ponto de cela, nós temos a estratégia max-min e minimax. Então, quando nós temos um problema de soma constante, nós podemos utilizar o método pelos critérios max-min e minimax, pois nós temos ponto de cela. Já os jogos de soma não constantes, nós utilizamos estratégias mistas, como o método de ganho e perda esperados, método gráfico e programação linear. Então, relembrando os passos da estratégia max-min e minimax, nós precisamos determinar as menores recompensas de cada linha, as maiores recompensas de cada coluna, depois precisamos encontrar o menor valor da linha de máximos, o maior valor da coluna de mínimos. Se esses valores forem iguais, nós cruzamos na tabela de recompensas e encontramos o ponto de cela e as estratégias que vão solucionar o jogo. Então, fica aqui uma frase para vocês, já que estamos finalizando essa disciplina. Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica. É a vontade. É uma frase, então, de Albert Einstein que eu deixo para vocês aqui. Então, se vocês buscarem, se vocês se dedicarem, eu tenho certeza que vocês encontrarão o sucesso aí que vocês tanto desejam. Então, pessoal, aqui estão um pouco das referências utilizadas na revisão. Eu agradeço desde já toda a dedicação e toda a atenção de vocês até este momento. Sucesso!